turminha do quarto ano. Vamos dar início a mais uma aula de História. Eu sou a professora Elana Coutinho e hoje é quarta-feira, dia 7/4/2021. Preparados? Procura um ambiente bem bacana, silencioso, coloca um fone de ouvido, assiste a videoaula até o final para você compreender tudo direitinho, tá certo? Na aula de hoje, falaremos sobre os períodos históricos. Períodos históricos. Tilana, vamos continuar falando de tempo histórico? Sim, vamos ampliar os nossos conhecimentos sobre tempo histórico. Nas aulas anteriores, galerinha, nós estudamos que a humanidade ela sempre teve a necessidade de contar o tempo, não foi isso? Porém, nos primórdios, a marcação do tempo era feita com base nos fenômenos da natureza, como as fases da lua, as estações do ano, e eles fizeram até relógios do sol, né? Baseado na sombra que o sol fazia devido ao movimento de rotação da Terra. Mais adiante, cada povo estabeleceu, né, criou um calendário de acordo com a sua cultura. Nós também estudamos que em algumas datas são utilizados algarismos romanos para registrar séculos, não foi isso? Então, como a história é muito grande, alguns historiadores eles acabaram que dividindo a história em períodos históricos. Então, períodos históricos são convenções estabelecidas por historiadores. O que é isso, Tilana? Significa que não é um evento natural. Então, ela foi criada, certo? Criada por quem? Por historiadores no ano de 1900, ou seja, século XX. Lembra? 19, eu levo aqui em consideração os dois primeiros algarismos e acrescento um. 19 mais um, século XX. Então, nos anos de 1900, os historiadores eles fizeram uma periodização da história. Como esse período levou em consideração apenas acontecimentos considerados importantes para os historiadores europeus, essa periodização é chamada de periodização tradicional da história. E aí, como é que são divididos esses períodos? Então, os historiadores, eles elegeram, né, alguns fatos que eles consideravam muito importantes para servir de marco temporal, ou seja, para dividir, para separar um período de outro. Então, vamos lá. A história, ela é composta, né, segundo a divisão tradicional, por 5 períodos. O período da pré-história e quando começa e quando termina esse período. O período da pré-história, né, ele começa com o surgimento dos primeiros seres humanos há cerca de 4 milhões de anos e ele vai até o surgimento da escrita. Então, esse período é denominado pré-história. Por quê? Porque nesse período que os historiadores fizeram essa periodização, só era considerado documento histórico fontes escritas. Como esses primeiros povos, os povos do Neolítico, do Paleolítico e do Neolítico, eles ainda não tinham desenvolvido a escrita, então esse período foi chamado de pré-história, certo? A partir do surgimento da escrita, ou seja, a partir da invenção da escrita, até o fim do Império Romano do Ocidente, esse período é chamado de antiguidade, certo? Do fim, né, do Império Romano até o fim do Império Romano do Oriente, ou seja, até a queda de Constantinopla, que era a capital do Império Romano do Oriente, nós chamamos de Idade Média. Aí, a partir do fim do Império Romano do Oriente, ou seja, da queda de Constantinopla até a Revolução Francesa, nós chamamos de Idade Moderna. Da Revolução Francesa até os dias atuais, nós chamamos de Idade Contemporânea. Então, nós estamos em qual período histórico? No período da Idade Contemporânea. Qual foi o período histórico que o homem habitava as cavernas, de quando ele estabeleceu-se próximo aos rios, o início de sedentarização, na pré-história. Qual é o período histórico das grandes civilizações? Do Império Egípcio, do Império Romano, do Império Grego, né? Então, Antiguidade.
certo? Então, vamos conhecer algumas características de cada um desse período, tá certo? A pré-história, como eu falei para vocês, ela vai desde o surgimento do Homo sapiens, né, até o período que foi inventado, foi descoberta a escrita. Então, o período da pré-histórica é o período do Paleolítico e do Neolítico, certo? Então, todo aquele período que nós estudamos nas aulas anteriores fazem parte da pré-história. A antiguidade, Tilana, ela vai desde o desenvolvimento da escrita até o fim do Império Romano do Ocidente. Quais fatos marcam esse período? Desenvolvimento do comércio marítimo, né? As grandes civilizações, como a civilização egípcia, a civilização fenícia, certo? Civilização grega. Então, esse período, as civilizações hebraicas, esse período, né, é chamado de antiguidade. Nós temos também a Idade Média. A Idade Média, que ela vai desde o fim do Império Romano do Ocidente até o fim do Império Romano do Oriente. Então, quais são os principais destaques desse período? Bom, a forte influência da religião cristã, certo? Então, nesse período aqui, a Igreja Católica, ela tinha muito poder e ela ditava todas as normas sociais e econômica. Nesse período aqui, a economia era baseada na agricultura e não no comércio, né? A principal atividade econômica era a agricultura e era baseada no servilismo dos camponeses aos senhores feudais, então tinha grandes proprietários de terra que aí as pessoas eram obrigadas a trabalhar para ele como servos, como escravos tinha, não, tinha escravos nessa época, mas a grande maioria era servo, não era escravo, né? Mas eles não podiam ir embora porque não tinham terra, certo? Então eles eram presos à terra. Nesse período aqui, houve o que os historiadores chamam de ruralização da Europa. O que é ruralização da Europa? Quando a maior parte da população da Europa, ela morava no campo, certo? Como nós podemos ver aqui, vocês também podem acompanhar no livrinho de vocês, na página 18, nessa representação de uma propriedade feudal, tá certo? Nós vamos estudar detalhadamente cada período. A Idade Moderna, que vai desde o fim do Império Romano do Oriente até a Revolução Francesa, ela é marcada pela grande expansão da Europa. Então, aquelas grandes navegações, quando a Europa resolveu sair em busca de novos territórios, de novas terras, de novas matérias-primas, novos produtos para comercializar. Lembram das especiarias? Foi nesse período que os portugueses acabaram chegando onde o território hoje é o Brasil. Nessa imagem aí, vocês podem ver um detalhe, né, do padre Antônio Vieira convertendo os indígenas brasileiros à religião católica, tá certo? Olha só, da Revolução Francesa até os dias atuais, chamamos de Idade Contemporânea. Nesse período aqui houve a industrialização, ou seja, surgiram as primeiras indústrias, as primeiras fábricas, houve também a urbanização. O que é isso? A maior parte da população saiu do campo, olha só, nesse período aqui, né, na Idade Média, ela vivia no campo, então eles passaram a viver nas cidades, eles saíram do campo, foram para as cidades em busca de melhores condições de vida e trabalho nas indústrias que estavam surgindo. E aí vai haver um período chamado neocolonialismo. O que é isso? Quando os países da Europa, eles vão atrás dos países do continente africano e da Ásia e também da América, né, em busca de novos produtos para abastecer as suas fábricas. Tá certo? Nessa imagem aqui nós estamos vendo o interior de uma fábrica de fios de algodão. Nesse período aqui, galerinha, empregava-se muita mão de obra infantil, porque era mais barata. A mão de obra empregada, a maior parte da mão de obra empregada era a feminina, que ganhava metade do que um homem ganhava, e a de crianças, que ganhava 1/3 do que o homem ganhava. Certo? Explicação concluída, turminha. Até a próxima aula. Beijocas!